Copa do Mundo acabou, eleições começam a pegar fogo no Brasil. Bom, gente, basicamente esse é o nosso cenário. Vamos ver se isso aí, resumão da semana, se isso impacta seu dinheiro mesmo, isso é balela. Vamos ver como estão os mercados. Bom, fica comigo até o final, se inscreve e deixa seu like. Bora lá. Bom, gente, já acabou a Copa do Mundo, tinha todo aquele fervor, tudo acontecia em volta da Copa do Mundo. E eu não sou contra, adoro a Copa do Mundo, mas agora acabou, vamos para as coisas realmente mais importantes. Eleições aí, saiu mais uma pesquisa eleitoral e segue no mesmo cenário, basicamente, Lula à frente, segundo Flávio Bolsonaro, mas derretendo pelo que a gente vê que ele ainda realmente é o segundo lugar, pelo menos no que eu olho, no que eu avalio aqui. Realmente ele segue como segundo, mas ele vem perdendo bastante fôlego. Então, cada pesquisa ou ele fica oscilando ali na margem de erro ou ele cai um pouquinho. Por outro lado, nós temos o Renan também, que ele segue crescendo. Inclusive, ele teve aqui no meu estado nessa semana. E o que eu vi de movimento de políticos locais, não sinalizando apoio para ele, mas já aparecendo em fotos, não numa postura que não é agressiva, entendem? Então, ele está angariando o capital político, pelo menos aqui no Mato Grosso. Me diga aí se isso aconteceu também nos estados aí, se ele passou por aí, e vai se consolidando uma terceira via. Apesar de eu ter visto bem recentemente um vídeo do Kim Kataguiri, sendo um pouco sensacionalista ali, ele dizendo que vai sair um vídeo do Vorcaro, não sei se isso vai acontecer mesmo, do Vorcaro com o Flávio. Se isso acontecer mesmo, realmente não vai ser um vídeo sensacionalista, vai ser só um aviso mesmo e ele sabia de alguma coisa. Mas até então eu achei um pouco sensacionalista. Beleza, Marlon, sabemos disso aí, isso aí tá dado. Como que isso vai impactar meu dinheiro? Bom, gente, o que acontece é que o Brasil ele está numa situação fiscal bastante complicada e o próximo presidente vai ter que arcar com bastante desafio, seja ele o Lula, seja o Flávio, seja o Renan, seja uma outra via. Eu acredito que, pelo que eu tenho visto, vai ser esses três que vão disputar até o final, mas pode ser que aconteça de outro candidato sair na frente. Enfim. Qualquer um que assumir, eles vão ter um baita desafio, porque hoje a dívida pública do país ela segue crescendo muito. A gente vê ele pelos títulos do Tesouro Direto pagando taxas de IPCA mais 8, prefixado pagando mais de 14,5, eu vi bem recentemente. Então, assim, para títulos de 7 anos, ou seja, nossa dívida cresce e cresce com juros bem elevados, diferente de outros países onde existe dívida pública também, às vezes está até acima da nossa referente dívida PIB, ela é maior do que a nossa, hoje a nossa, se eu não me engano, é 70%, 80%. Não me recordo o número exato, mas é algo nesse. E tem outros países que têm uma dívida PIB até maior, só que os juros deles são menores, ou seja, a dívida do país cresce menos. E muitas vezes esses países crescem mais, a produção mesmo, a gente falando de PIB. O Brasil ele cresce muito pouco para um país emergente. Se você pegar a relação ali contra a Índia, contra a China, nós crescemos muito pouco. Nós crescemos em ritmo de país desenvolvido, só que nós não somos um país desenvolvido, apesar de ser a 10ª maior economia do mundo. Enfim, ou seja, tem essa situação, tem essa situação previdenciária. Eu falei sobre previdência privada no canal, tem algum vídeo aí sobre previdência privada. Então, existe esse problema, entre várias outras, segurança pública, infraestrutura, enfim, mas referente à economia, acho que os principais desafios são esses relacionados à nossa previdência e relacionados à nossa dívida pública. A Selic está muito alta, ela está enforcando mesmo os empresários. A gente vê que tem recorde de inadimplência, tem recorde de RJ, então vai ser difícil para qualquer um. Terminado o tema eleições, vamos para os mercados. O Ibovespa ele deu uma subida nesse mês aí, nessa semana, aliás, bateu 177 mil pontos, mas já recuou também, voltou para 174 mil pontos, respondendo aí todos que não dá para saber. Na minha opinião, ainda existem boas empresas descontadas. Se você como a gente falou em outros vídeos, você já tem a sua reserva de emergência, você já está começando a investir. Existem boas empresas e, na minha visão pessoal, eu acredito que é questão de tempo para o Ibovespa destravar realmente, talvez passando essa eleição, talvez tendo uma estabilidade maior no país.
o Ibovespa ele vai surpreender. Surpreender não, né? Muitas pessoas acreditam nessa tese também. Por outro lado, falando também sobre estabilização, o dólar segue 5,8, que é bastante interessante para quem está pensando em investir a longo prazo ali, diversificar, trazer uma exposição fora do nosso país, né? Comprar títulos americanos, chineses. Muita gente está acreditando na tese da China, tá? Muitas pessoas mesmo. E não está errado, até porque a China ela é uma economia, é a segunda maior economia do mundo, só atrás dos americanos. Então, realmente pode existir uma boa margem para subir mais. Então, e tem muita gente também para trabalhar, o que facilita. Até me perdi do foco aqui. Mas dólar, né? Dólar, realmente. Dólar segue muito alto aí, segue muito alto não, segue em boa oportunidade para você comprar. Então dá uma olhadinha se faz sentido para você. Através de criptoativos você também consegue investir em dólar. Já falou sobre isso. Tu pode investir em Bitcoin, você está dolarizando. Você pode investir em outras moedas digitais como o Ethereum, Bitcoin ali, até a Solana pode ir. Está diversificando, porque essas moedas, apesar de elas serem digitais, elas são cotadas em dólar. Então, você sofre a variação cambial da moeda e tu sofre a variação cambial do dólar. Então, se você comprar Bitcoin descontado agora o preço do Bitcoin e o dólar do Bitcoin também, dólar descontado também, se por acaso nós tivermos uma tendência de subida do dólar, tu vai ganhar no Bitcoin também. Tá? Seguindo, pessoal. Então, inflação, pelo Focus aí, teve uma leve diminuição, mas ainda assim acima do teto da meta, ou seja, está despiorando um pouco. Não significa que está bom, mas pode ser que a gente realmente chegue ali nos 13,75, pode ser uma aposta, tá? Não é nada definido, tudo pode acontecer até a eleição, tá? Então pode haver um fator político ali do Banco Central. Creio que não, creio que realmente que não, eles são bem técnicos até por conta da autonomia, mas existe esse medo no mercado, tá? Não dá para dizer que ele não exista. Pequeno, mas existe. Então a inflação segue acima do teto da meta, você continua ali, como a gente já falou antes, com boas oportunidades no Tesouro Direto, através dos IPCA+, através até dos pré-fixados, que se você for fazer uma carteira completa, pode ser que uma parte, lógico, não tudo, porque se sofre um risco travando tudo no pré-fixado, mas eu considero uma estratégia interessante comprar um pouco de pré-fixado agora, tá? Pensando que esse juro da Selic é insustentável, não vai ser 14% a vida do brasileiro toda. Eventualmente, o governo vai ter que diminuir esses juros, porque realmente a economia não cresce. Igual a gente falou antes, o Brasil cresce em nível de país desenvolvido, sendo que não é um país desenvolvido. A gente ainda tem muita margem para crescer. E, voltando às eleições, se entra um cara, seja ele o Flávio, seja ele o Renan, seja ele o Lula, que utiliza as políticas desenvolvimentistas de criação de estradas, rodovias, a gente vai ter uma maior produção do PIB, tá? Então isso aí pode influenciar para a gente diminuir um pouco os juros, porque daí a gente consegue conter a nossa dívida pública. Enfim, entram outras variáveis, né? Mas enfim, existe essa possibilidade, então tu tem que estar atento a isso. Terceiro e último ponto, só para fechar aí, galera. Se você ficou comigo até o final, até esse momento aqui, se inscreve, deixa seu like, comenta aí no vídeo o que você acha importante, se você concorda com a minha opinião ao longo do vídeo ou não. Se acha que eu tô falando besteira, comenta aí também. Mas tá falando besteira, isso aí não tem nada a ver. Se entrar uma política desenvolvimentista, a inflação vai subir, vai disparar lá no teto e a gente vai ter que aumentar mais o juros. É uma tese, pode ser que faça sentido também. Comenta aí. Terceiro e último ponto para finalizar. Acabou a Copa do Mundo, mas o verdadeira seleção já jogou, ganhou do Curitiba aí, então Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro e tirei a bandeira do Palmeiras aqui, não porque eu não torço mais pro Palmeiras, tá? Por motivos de esposa. Então, se vocês têm esse motivo aí também na casa de vocês, comenta aí, deixa embaixo. Até o próximo vídeo. Falou!